falamos a respeito da reunião em Istambul. Ela é citada abaixo como uma vitrine de tensões, e por qualquer lado que se observe, ela está, como o próprio secretário de Estado dos Estados Unidos, cargo que é equivalente lá ao ministro das Relações Exteriores, o Marco Rubio, disse, abaixo das expectativas. Abaixo das expectativas. O fracasso em Istambul se deve a uma série de motivos. Era uma situação muito aguardada. Pela primeira vez em anos, Putin e Zelensky estariam cara a cara. Ainda era cogitada a participação de Donald Trump. Seria um encontro histórico. Acabou que nenhum dos três foi. Numa situação que parece, colocando em termos coloquiais, mais como se todo mundo estivesse tentando marcar aí uma festa e todo mundo desistisse na última hora, o que aconteceu foi o seguinte. Putin queria fazer as conversas, Trump pediu que Zelensky aceitasse, Zelensky disse que ia e instou Putin a ir, depois Trump disse que ele também cogitava, no final enrolou-se, Trump disse que a agenda estava cheia, Putin acabou mandando uma delegação que não é nem de nível ministerial, a nível abaixo de ministerial, vice-ministros, etc., o Zelensky ia ficar ali sozinho no nível presidencial? Não ia. Acabou por também enviar uma delegação. Essa foi a situação. Enquanto isso, o que o governo americano afirma é que, olha, sem Putin e Trump se encontrarem, é complicado achar um fim para essa guerra. Vamos então a mais alguns dos detalhes. Eu consulto aqui na apuração o seguinte. Segundo Moscou, a delegação russa inclui um vice-ministro das Relações Exteriores, um vice-ministro da Defesa e uma autoridade do Estado-Maior do Exército Russo. Como a gente mencionou, ninguém sequer em nível ministerial. 2 vice-ministros e uma autoridade do Estado-Maior do Exército Russo. Putin revelou também de última hora que ele próprio não iria e quem chefia a delegação é o assessor para assuntos culturais Vladimir Medinsky. Zelensky, claro, não ficou contente com isso. Nas palavras do presidente ucraniano, Zelensky acusou a Rússia de não levar as negociações a sério, porque além de Putin não ir pessoalmente, enviou uma delegação, precisamente, que sequer chega a nível ministerial. Ele destacou a atitude de Putin como desrespeitosa com Erdogan, Recep Tayyip Erdogan, o presidente turco, e com o presidente Donald Trump dos Estados Unidos, com a equipe americana que foi enviada à Turquia para mediar as negociações. As palavras de Zelensky foram as seguintes: sem tempo para reunião, sem agenda, nenhuma delegação de alto nível. Isso é pessoalmente desrespeitoso. Como a gente disse, o próprio Zelensky enviou uma delegação de menor escalão, então, para seguir com as conversas. Ele disse que decidiu fazer isso, agradeceu também ao presidente Recep Tayyip Erdogan, ele que também faz uma visita de Estado à Turquia no meio do assunto. Ele disse que a reunião ocorre na sequência. Até a data em que a gente entrava, estavam com as últimas declarações de está quase começando, a gente aguarda para ver, mas como dissemos, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, falou que não espera resultados significativos e que Trump teria de estar presente para que algo ocorresse. Quem reafirma isso é o próprio presidente americano, Donald Trump. Vocês vão ver ao lado na sequência, a gente tem Trump falando a bordo do Air Force One, o avião presidencial dos Estados Unidos. Se temos, a gente pode colocá-lo na tela. Temos Trump, então vocês vão ver ao lado. Ele ia ir, ele achou que eu ia, ele disse que não iria se eu fosse, não fosse. Eu acho que não vai acontecer nada. Gostemos ou não, até que eu e ele nos unamos, mas temos que resolver. Existe gente demais morrendo. Muito bem, existe gente demais morrendo, mas nada vai acontecer até que eu e ele estejamos presentes. Essa foi a fala de Trump a respeito. Trump ensaiava um comparecimento ao longo da semana toda, no final das contas a coisa não se concretizou, até ele especulado que não tivesse como se concretizar. Trump que cumpre uma agenda lotada, passando primeiro por Arábia Saudita, depois por Catar e agora por Emirados Árabes Unidos. Claro, Trump não poderia se colocar na posição de gastar o capital político se não houvesse ou a reunião dos líderes, para que ele afirmasse que isso foi possível também pela sua liderança, ou se não houvesse um acordo praticamente certo saindo de lá de alguma forma. O resultado é esse, e uma situação muito frustrante da perspectiva diplomática para todos os lados. Uma situação que acaba, aparentemente, sem vencedores, pelo menos por enquanto, e a gente continua observando a situação. No encalço disso, vale a pena a gente também entender um pouco do que acontece à margem disso. Qual é o circunstancial, o que está acontecendo no entorno dessa reunião. A gente colocou a tarde abaixo escrito com as palavras uma vitrine de tensões, porque de certa forma muita coisa aconteceu nessa semana, perifericamente ao entorno dessa reunião, que também destaca algumas das principais tensões e desafios geopolíticos presentes no mundo. A gente vai passar por algumas delas, a começar pelo consulado polonês que foi fechado.
no início da semana, melhor dizendo, o consulado russo que foi fechado no início da semana na Polônia. A gente tem aqui algumas das imagens ao lado, e aí tem coisas em inglês e em polonês, isso é na Polônia. Russos vão para casa. Ao que se protestava? O vídeo que vocês veem agora ao lado é de um incêndio que aconteceu em um shopping na capital da Polônia, Varsóvia, em 2024, no ano passado. Um incêndio num shopping. Infelizmente ninguém morreu, mas foi um incêndio em grande escala, numa infraestrutura muito grande, o que também traz uma série de questões à tona. Foi acidental ou foi de propósito? Bem, o que afirmam as autoridades da Polônia desde o início da semana é que a investigação polonesa revela que o responsável por isso foi o Kremlin, foi Moscou, foi a Federação Russa e que esse foi um incêndio criminoso. Eles então fecharam o consulado russo em Cracóvia, uma coisa que já havia acontecido com o consulado russo em Poznan. A gente descobriu isso a fundo anteriormente, mas a Polônia e a Rússia têm um atrito que não é nada recente. A Polônia foi invadida pela Rússia junto com os nazistas, antes da Alemanha combater a Rússia no início da Segunda Guerra Mundial, em massacres terríveis que marcaram o país. Depois, a Polônia teve tensões com a própria Rússia ao longo da Guerra Fria, e a população polonesa, após a visita do Papa João Paulo II, aquele cenário onde era Margaret Thatcher, Papa João Paulo II e Ronald Reagan com muita pressão sobre a União Soviética, bem, a Polônia foi um dos primeiros dominós a caírem no fim dos regimes comunistas do leste da Europa. O resultado é que eles são um país que hoje em dia torna ilegal o comunismo, também como uma cicatriz daquele período, e tem muitas preocupações quanto à ameaça de segurança da Federação Russa. Eles têm uma fronteira com a Rússia em Kaliningrado. Os corpos de exército da OTAN frequentemente têm a Polônia como uma das suas fronteiras com adversários estratégicos. E a Polônia é o país da OTAN que mais gasta em defesa como percentual do PIB. É uma cicatriz histórica e que se renovou com declarações muito duras contra a Federação Russa em virtude dessa investigação na Polônia ter concluído no início da semana que esse incêndio tinha sido criminoso e causado pela Federação Russa. É uma retaliação, então. O incêndio foi em 12 de maio de 2024, destruiu 90% do que era o maior shopping center de Varsóvia. Essas são as imagens que você vê aqui ao lado. O premier polonês Donald Tusk escreveu uma mensagem no X dizendo: agora sabemos com certeza que o enorme incêndio foi resultado de um incêndio criminoso ordenado por serviços russos. E ele concluiu em tom ameaçador: vamos pegar todos eles. O próprio Sr. Radek, que é o ministro das Relações Exteriores da Polônia, também relembrou o incidente anterior quando outro consulado em Poznan foi fechado. Mas não foi só isso. Uma vitrine de tensões, vamos à próxima. O incidente do voo MH17. Ainda essa semana, no encalço dessa reunião, se expôs o seguinte: um voo da Malaysia Airlines, linhas aéreas da Malásia, caiu sobre a Ucrânia em 2014. Naquela época não havia ainda a invasão que há agora, desde fevereiro de 2022, da Rússia contra a Ucrânia, mas o que havia já era sim a anexação da Península da Crimeia e uma ebulição política muito grande dentro da Ucrânia. Naquele contexto, esse voo foi derrubado e a Agência de Aviação Internacional da ONU, a Organização de Aviação Civil Internacional, responsabilizou a Rússia pela queda daquele avião em 2014. 298 pessoas morreram em virtude da queda. Essa organização, sediada no Canadá, determinou que a Rússia era responsável, baseando a decisão em denúncias apresentadas por Austrália e Holanda, acusando que a Rússia derrubou aquele avião com um míssil terra-ar. Basicamente significa que enquanto estava sobre território ucraniano, um míssil atingiu o avião, um míssil saiu do solo e atingiu o avião, o que, claro, viola uma série de tratados, incluindo o artigo 3 da Convenção sobre a Aviação Civil Internacional, que exige que os Estados se abstenham de recorrer ao uso de armas contra aeronaves civis que estão em voo. É até uma coisa que não é novidade para a Rússia. Em 1983, que foi um dos pontos mais quentes da Guerra Fria, um voo também que vinha um voo coreano que vinha do Alasca também foi derrubado de forma semelhante. Uma situação aí de dois dos pontos de tensão que há em meio ao caso. Putin ainda confirmou uma visita ao Irã. Se ele demorou para dizer que era uma, aspas, ausência confirmada. Na Turquia, no Irã, confirma-se visita vindo mais adiante. Claro, isso acontece num contexto onde a Rússia e a China fizeram exercícios navais com o Irã ainda esse ano, já sob o governo de Donald Trump, e num contexto onde tensões com os Estados Unidos e o Irã são presentes, enquanto tenta-se chegar a um acordo, como a gente cobriu nas nossas manchetes do Brasil e do mundo há pouco. Putin conversou com o líder supremo, o Ayatollah Ali Khamenei, da última vez em 2022, que foi a primeira viagem do líder do Kremlin para fora da antiga União Soviética, dos países que pertenciam também à União Soviética, ali, joga Cazaquistão, Bielorrússia, etc.
em 2022 foi a primeira viagem após enviar dezenas de milhares de tropas para a Ucrânia em 24 de fevereiro. Irã, então, anteriormente, o primeiro país visitado depois da invasão. Mais um dos pontos que fica à tona. E encerrando esse giro por tensões que vêm nessa vitrine, como a gente coloca abaixo, tem a questão do guarda-chuva nuclear da França. Quando Donald Trump falava com a Europa a respeito da continuidade da Aliança Transatlântica e havia um pico de tensão no ciclo de notícias, só se falava disso. Os Estados Unidos vão ou não vão defender a Europa? Como é que é o negócio? Macron falava sobre a França estender um guarda-chuva nuclear sobre a Europa. A França assumir a posição do fiador nuclear, ela que também é uma potência nuclear. Agora, Macron volta a fazer declarações nesse sentido. O Kremlin repudia. A situação é a seguinte: o presidente francês disse a uma televisão do país que, aspas, os americanos têm bombas em aviões na Bélgica, Alemanha, Itália e Turquia. Ele disse que a França poderia fazer o mesmo. O porta-voz russo Dmitry Peskov alertou que a medida não traria nem segurança nem estabilidade ao continente e disse que a situação era, aspas agora para Moscou, deplorável. A França defende que a medida seria fundamental para que a Europa se defenda de ataques e invasões de adversários, como o que ocorreu em 2022. A situação do que acontece em Istambul acaba sendo, o termo em inglês seria underwhelming, uma coisa que frustra as expectativas e as palavras ficam mesmo na boca de Marco Rubio e Donald Trump. Eles acham que a situação, como se configura, não trará resultados, mas ao mesmo tempo a semana foi marcada por uma série de eventos periféricos que acabam por, eles próprios, destacarem algumas das principais tensões geopolíticas do mundo. O cessar-fogo não parece próximo e a gente aguarda para ver o que acontece nos próximos eventos.